Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, todos estejam com saúde, todos estejam em paz nesses dias que nós vivemos. Vamos iniciar, como sempre iniciamos, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom, quando nós iniciamos esse estudo, nós iniciamos ele pelo fim. Se vocês voltarem aí nos outros vídeos, vão perceber que no primeiro vídeo, quando a gente trata da questão 872, a gente deixa claro que essa questão ela é um resumo do capítulo 10, é o item número 9, a lei de liberdade, né? E esse conjunto de leis está no livro 3º do Livro dos Espíritos, né? Que é um compêndio, vamos dizer assim, um primeiro conteúdo que dá base ao Evangelho segundo o Espiritismo, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, esse estudo da parte moral, ele se desdobra. A gente tratou aí das razões ou dos porquês que as pessoas fazem as coisas, né? Esse o conjunto das informações contidas na questão 872, que trata do móvel pelo qual as pessoas agem. Nós vamos continuar estudando isso, né? E vamos tratar aqui principalmente da lei de liberdade, que vai nos dar um bom entendimento de não só o uso do livre-arbítrio, mas também do contexto do livre-arbítrio na nossa vida. Então vamos lá, vamos a cada uma das perguntas. Então, capítulo 10, Lei de Liberdade, trata da liberdade natural, a primeira questão, que é a 825, né? Pergunta: há posições no mundo em que o homem possa se vangloriar de gozar de uma liberdade absoluta? Então, a gente costuma dizer que a pessoa que é muito rica, muito bonita, muito poderosa, goza de uma liberdade absoluta no mundo. O famoso faz o que quer. Isso é verdade? Resposta dos espíritos: não. Porque todos necessitais uns dos outros, os pequenos como os grandes. Então, toda grande fortuna, todo grande empresário, todo grande famoso precisa de gente que goste dele, para ele que ele seja famoso. Precisa de gente que trabalhe para ele, para que ele fique rico. Precisa de gente que gire ao redor dele para que as coisas que ele quer que aconteçam, né? Então não dá para você se considerar absoluto, né? Se considerar assim dono de uma liberdade absoluta, uma vez que nós vivemos em sociedade e que tudo que a gente faz influencia em tudo e em todos ao nosso redor, né? E cada movimento nosso, cada detalhe daquilo que a gente decide vai afetar diretamente uma pessoa ou várias, né? Então é muito difícil um ato seu, um movimento seu não afetar a vida de outra pessoa, né? Pergunta 826. Qual seria a condição na qual o homem poderia gozar de uma liberdade absoluta?
De que forma nós poderíamos gozar de uma liberdade absoluta? Resposta do Espírito. O eremita num deserto. Desde que haja 2 homens juntos, eles têm direitos a respeitar e não têm mais, por conseguinte, liberdade absoluta. Entenderam? E esse, mesmo no caso da resposta dele, que é o eremita no deserto, ou seja, ele está sozinho, está num deserto que não tem ninguém, mesmo essa pessoa, né, ela não brotou no deserto, né? Ela não caiu do espaço no deserto, né? Essa pessoa nasceu de alguém, ela veio de alguma família, né? Muito provavelmente existe alguém que se preocupa com ele ou que está relacionado a ele por algum motivo. Então, mesmo o eremita no deserto, esse comportamento dele ser eremita no deserto influencia na vida e na tranquilidade de alguém. Então, mesmo nesse caso aí, essa liberdade não é absoluta porque ele tem responsabilidade sobre as pessoas que gostam dele, né? A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de pertencer a si mesmo? Entendeu? Não entendeu. Então, assim, o fato de eu obrigatoriamente ter que respeitar o direito do outro, obrigatoriamente eu ter que aceitar a opinião do outro, ou pelo menos ter tolerância com a opinião do outro, né? Isso faz com que eu tenha que abdicar da minha opinião, abdicar dos meus direitos, abdicar da minha necessidade. É isso? Resposta: de modo algum, porque é um direito que lhe vem da natureza. Então, por exemplo, preservar a própria vida, né? Preservar as coisas que estão diretamente sobre a sua responsabilidade, são quase que instintos naturais do ser humano, né? Você vai, de uma forma ou de outra, tentar fazer bem às pessoas ou agir dessa ou daquela maneira, mas isso não vai impedir você de fazer bem para você mesmo, de cuidar da sua saúde, de fazer um exercício, de escolher qual a profissão que você vai exercer, né? Então, uma coisa não limita nem impede a outra. Vamos adiante. Próxima pergunta. Como conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que, frequentemente, eles próprios exercem no seu interior e sobre os seus subordinados? Então, como conciliar isso, né? Vou primeiro para a resposta, depois eu comento, tá bom? Eles têm a inteligência da lei natural, mas ela é contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Eles compreendem o que deve ser, quando seus princípios não são uma comédia representada calculadamente, mas não o fazem. Então, quando alguém diz uma coisa, prega uma coisa, mas em determinados ambientes, ou mesmo o tempo todo, ela age de uma forma diferente, a gente chama essa pessoa de hipócrita, né? Esse é o termo correto. Mas, do que é que ele está falando? Ele está falando dessas pessoas que, às vezes, até têm, aspas, a boa intenção de defender uma nobre causa, de tratar de maneira igual a todos e com liberdade a todos, desde que o seu interesse não seja prejudicado. E o nosso interesse, normalmente é egoísta por conta de ainda estarmos num estágio em que o egoísmo, o orgulho e a vaidade ainda são muito fortes no nosso íntimo, né? E o que a gente tem que fazer? A gente precisa trabalhar isso, a gente precisa trabalhar para ser menos egoísta, menos vaidoso, a gente precisa trabalhar para ser menos orgulhoso. É esse o nosso esforço para que nós nos tornemos melhores.
Nesse vai e vem de certo e errado que a gente acaba por fazer na encarnação inteira, muitas vezes a gente defende posições que são, aspas, politicamente corretas, que as coisas estão indo bem, né, para todo mundo, mas quando o calo aperta para o nosso lado, a gente acaba pondo para fora esse pensamento mais egoísta que a gente tem, esse pensamento mais orgulhoso que a gente tem e esse sentimento mais vaidoso que a gente tem. Eu primeiro, depois os outros, né? Quando a gente perceber, quando a gente conseguir compreender que o bem de todos é o meu bem, e que o meu bem só é o meu bem quando é o bem de todos, quando para conquistar aquilo que eu acho que é o meu bem, eu crio um inimigo, quando eu chego numa posição onde eu quero, aquele inimigo vai ser para mim uma ameaça, um temor, uma dificuldade que eu vou ter que resolver, um pé atrás que eu tenho sempre com relação àquele inimigo que eu criei. Então eu não tenho a tal da felicidade plena, nem a tal da liberdade plena que eu estava tentando almejar, né? Quando eu cheguei num determinado patamar, e nesse patamar ele é ostensivo, ele chega a ser aquela coisa da ostentação prejudicial à outra pessoa, que faz com que crie a inveja na outra pessoa, que desperte a inveja na outra pessoa, melhor dizendo. Então, essa posição onde eu cheguei, ela também não está completamente isenta de nenhuma preocupação, e portanto eu não tenho ainda essa tal dessa liberdade plena que a gente gostaria de ter. É nesse sentido que ele está dizendo que a gente precisa analisar as formas como a gente está indo buscar esses nossos desejos mais, vamos dizer assim, fortes, né? Que às vezes a gente, por ter um objetivo, a gente acaba não percebendo e passando por cima de outras pessoas, né? Então tem que tomar cuidado com isso, tem que estar sempre atento ao que está acontecendo ao nosso redor. Continuando para a próxima pergunta. Serão tidos em sua conta dessas pessoas inteligentes, né? E que são corretas no pensar, mas não tão corretas no agir, né? Serão tidos em sua conta na outra vida os princípios que professaram nesse mundo? Pergunta interessante, porque a gente sabe que não basta só você falar, né? Não basta só você ter a intenção de. Existe um dito popular que diz que de boas intenções o inferno está cheio, apesar da gente não acreditar em inferno, na forma de um lugar onde todo mundo vai ser preso, mas esse inferno espiritual, esse desequilíbrio provocado por eu ter tido a intenção, mas não ter executado, né? Então é uma coisa muito doida, porque você sabe que pode fazer, você sabe que poderia fazer o bem, você sabe que poderia diminuir a dificuldade de alguém, ou até levar a felicidade para alguém, mas você não fez, né? Esse inferno íntimo, né, tá bem cheio de pessoas com ele. Então, qual é a resposta do Espírito? Quanto mais se tem inteligência para compreender um princípio, presta atenção na resposta. Vamos de novo. Ó. Quanto mais se tem inteligência para compreender um princípio, menos se é excusável. Excusável no sentido de ser desculpável, né? Então, menos se é desculpável, menos se é excusável de não o aplicar a si mesmo. Digo-vos em verdade que o homem simples, mas sincero, está mais avançado no caminho de Deus do que aquele que quer parecer o que não é. Ui. Então como é que é isso? Se eu tenho consciência, se eu tenho conhecimento, e aqui é uma coisa louca, porque aquilo que você aprende, você não consegue desaprender. Não dá, você não desaprende, você não desentende o que você já entendeu.
Você continua entendendo. Você pode até disfarçar que não entende mais. Você pode até disfarçar que não entendeu bem da primeira vez. Você pode até dizer, bem, acho que eu fiz uma interpretação muito literal e dar uma desviada do assunto. Mas não. Aquilo que você compreendeu, ele entra na sua mente, ele faz parte da sua linha de raciocínio, e esse conhecimento dentro de você mesmo é você mesmo se censurando. É você mesmo dizendo, eu não devia fazer isso, não devia ter feito. É você mesmo, como eu posso dizer? É você mesmo tentando enganar a você mesmo. Só que você não se engana. Você sabe que está cometendo erro. Você sabe que está fazendo errado, né? Então, se você aparenta ser o que você não é, você aparenta ali, na hora que tá todo mundo olhando, você, deixa eu dar uma moedinha aqui, deixa eu ser caridoso, deixa eu fingir que tô prestando atenção, mas no seu íntimo, o seu coração não tá ligado à pessoa que tá desabafando. Você tá ali fazendo cara de paisagem para ela pensar que você tá prestando atenção em tudo que ela fala. Isso não é caridade. Isso é aparência de caridade, né? Então você tá desperdiçando o seu tempo e o dela. O que é a caridade de verdade? É quando você coloca teu coração, quando você interage de verdade, quando você se põe no lugar do outro e tenta perceber, tenta sentir o que o outro está sentindo. Isso é verdadeiro. Quando você sente a dor da fome, do frio, mesmo que você não esteja passando, né? E como é que a gente chega nisso? Exercício. Como é que é, Valdir? Exercita. Na primeira vez você não vai sentir nada, é normal, né? Porque não é diferente. Você montou na bicicleta e saiu andando, foi assim? Pegou o carro, botou a chave, bateu e saiu andando. Não, teve que aprender. Teve que aprender a fazer cada movimento, a juntar os movimentos para fazer cada coisa. Com uma evolução espiritual não é diferente. Né? Você quer chegar no contexto de Jesus. Jesus está tão longe. Não está, ele está aqui pertinho, está aí do lado. Ó. Entendeu? Ó. Do lado. Mas você quer chegar no patamar em que ele chegou? Você quer evoluir a ponto de se tornar um espírito puro? Né? Você quer gozar da felicidade de morar ou de conviver com espíritos em regeneração, aonde todo mundo procura fazer o bem? É isso que você quer? Se esforça. Se esforça e exercita todo dia todas as possibilidades que você tem. Hoje tá sol, amanhã vai nascer o sol de novo. Sempre você pode. Sempre. Né? Você não consegue. Cara, ontem já foi, já era, esquece. Para de ficar se culpando por causa de ontem. Agora, o que você vai fazer agora? O que é que você pode fazer nesse momento que faça essa ligação de você com o próximo? E o próximo é o próximo. É o teu parente, é quem está sentado do teu lado agora, é quem você vai ver na rua, é por quem você vai passar, é a pessoa que você, se está sentindo frio, ela também tá, né? É o próximo, é o que está do teu lado. É esse que você tem que ajudar, é esse que você tem que fazer. A gente continua no próximo vídeo. Aí a gente vai falar sobre escravidão, guarde bem isso, escravidão, e vamos seguir na leitura das questões sobre a lei de liberdade. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou, pedindo ao Pai que os oriente, que os mantenha saudáveis, mas principalmente que a consciência desperta por estas palavras, por esses estudos, por esses conceitos, entre em ação. Faça algo de bom. E aí, tomara que você se vicie no bem e sempre, sempre, sempre repita a ação no bem. É por isso que eu rezo por você. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino,
seja feita, Pai, a tua vontade na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Fiquem em paz. Ótima semana para todos. A gente se vê no próximo vídeo. Boas tardes. Vamos agradecer a Deus e a Jesus a oportunidade do reencontro e por esses esclarecimentos trazidos pelos Espíritos. Do livro Chico Xavier Pede Licença, capítulo 17, vamos falar a respeito das quedas morais. E inicia aqui o comentário de Herculano Pires, como síntese da reunião, né? Começa Herculano. Ao enviar-nos a mensagem abaixo, informa-nos Chico Xavier que ela foi psicografada em reunião de estudos em Uberaba, da qual participavam numerosos visitantes de outras cidades. E ele esclarece. Antes das tarefas habituais, o problema das quedas morais foi o tema dominante das conversações dos nossos visitantes. Alguns casos de suicídio e criminalidade preocupavam grande parte dos amigos e perguntas diversas surgiam sobre o assunto. Por que o abandono de compromissos solenemente assumidos por pessoas claramente instruídas ou claramente normais do ponto de vista humano? Por que existem filhos que fogem dos pais e vice-versa? Por que certas criaturas começam com tanto entusiasmo o serviço do bem e de um momento para outro deixam a obra iniciada sem maior consideração para com os outros? Por que o suicídio de pessoas indiscutivelmente respeitáveis? Depois de aberto o horário para os nossos estudos e após a prece inicial, o Livro dos Espíritos, consultado ao acaso, ofereceu-nos a questão 171, em conexão com o assunto dominante, e no término da reunião, o nosso caro Emmanuel nos deu a página Não Suportaram, intitulada por ele, que passo às suas mãos, no caso Herculano Pires, pois muitos dos nossos companheiros externaram o desejo de vê-la com os seus comentários. Então, dando continuidade aqui à busca das respostas levantadas durante esse encontro com o Chico, e na medida que ele obteve instrução através do Livro dos Espíritos na questão 171, vamos aqui reproduzi-la. Sobre o que está fundamentado o dogma da reencarnação? Observando que aqui o dogma não tem o sentido religioso, né? Poderíamos trocar pela palavra princípio, né? Sobre o que está fundamentado o princípio da reencarnação? Resposta dos Espíritos: sobre a justiça de Deus e a revelação. Por isso, repetimos sem cessar: um bom pai deixa sempre para seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. No caso, é a reencarnação, né? A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles que não dependeram de si mesmos para a própria melhoria? Todos os homens não são filhos de Deus? Apenas entre os egoístas é que se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Essa foi a resposta dos Espíritos e Kardec agora complementa, né? Todos os espíritos tendem à perfeição e Deus lhes proporciona os meios de obtê-la pelas provas da vida corporal.
Mas, em sua justiça, ele lhes permite realizar em novas existências o que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova. Não estaria de acordo com a equidade, nem segundo a bondade de Deus, castigar para sempre os que encontram obstáculos à sua evolução, independente de sua vontade no meio em que foram colocados. Se o destino do homem fosse irrevogavelmente fixado após a morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança e não os teria tratado com imparcialidade. A doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem várias existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que fazemos da justiça divina com relação aos homens de uma condição moral inferior. Trata-se da única que pode nos explicar o futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois nos oferece o meio de resgate dos nossos erros por meio de novas provas. A razão assim nos diz, e é que os espíritos nos ensinam. O homem que tem consciência de sua inferioridade encontra na doutrina da reencarnação uma esperança consoladora. Se acredita na justiça de Deus, não pode esperar que por toda a eternidade seja igual àqueles que agiram melhor do que ele. O pensamento de que essa inferioridade não o deserdará para todo sempre do bem supremo e que poderá conquistá-lo por novos esforços, o ampara e lhe reanima a coragem. Quem é que, ao fim de sua carreira, não lamenta ter adquirido muito tarde uma experiência que já não pode aproveitar? Essa experiência tardia não estará perdida, ele aproveitará em uma nova existência. Então aqui Kardec e os espíritos demonstram de uma forma racional a diferença entre as pessoas e principalmente, o cumprimento da justiça, em que a cada instante estamos reparando e aprendendo coisas novas que nos colocam no caminho da evolução positiva, no caminho dos espíritos superiores. À vista dos males que ocorrem no mundo, das aparentes injustiças, na verdade ela se torna muito clara quando é considerada a encarnação anterior e a reencarnação presente. E aqui Emmanuel coloca a sua mensagem. Não suportaram. Mal. Será sempre engano, erro, desequilíbrio, desajuste. E para recuperar-lhe convenientemente as vítimas, a primeira atitude é a do entendimento que nasce da compaixão. Assim sucede porque a queda moral, no fundo, significa extravasamento da carga de emoções e ideias negativas que criamos em nós. Quando anotes a presença de companheiros caídos em perturbação, reflete, sobretudo, no esforço imenso que despenderam para suportar a pressão dos próprios conflitos na intimidade da cela carnal em que provisoriamente residem. Este reencarnou para resgatar antigos débitos perante inimigos de outras épocas, cuja convivência lhe cabia tolerar por alguns poucos decênios. Entretanto, por algum tempo aguentou em si próprio o impacto das vibrações contrárias que o contato difícil lhe causava e, embora sem razão, volveu ao campo da ofensa, reincidindo na culpa. Aquele tornou a terra a fim de reajustar-se em ambiente de penúria material, de modo a corrigir tendências à dissipação e ao desmando. Todavia, carregou o fardo de obstáculos em certo trecho do caminho, até que, sem motivo justo para a rebeldia, derivou para a deserção e remorsos consequentes.
O outro veio de novo ao plano físico a fim de operar a própria desvinculação de hábitos infelizes, após solicitar situações regenerativas em auxílio de si mesmo. No entanto, depois de algum tempo de trabalho em auto-reeducação, admitiu-se portador de imaginário cansaço e retomou aos costumes lastimáveis de outros tempos, adquirindo arrependimento de longo prazo. Outros ainda pediram graves provas na terra para se afastarem das induções ao suicídio, em cuja sombra se demoraram em instâncias do pretérito. Mas, finda certa cota de aflições, impacientam-se com o peso dos problemas com que se oprimem e destroem o próprio corpo inutilmente, retomando trevas e lágrimas de que muito dificilmente lograrão se desvencilhar. Quando observes o mal, compadece-te daqueles que lhe aguentam as investidas. Entretanto, compadece-te mais ainda de todos aqueles que o praticam. Os que sofrem de consciência tranquila estão ampliando o campo da alegria e da bênção nos domínios da própria alma. Os que estendem o mal, porém, não suportaram a si mesmos e, como que fazendo explodir os conflitos que acumularam por dentro deles próprios, aniquilam benditas possibilidades da vida para o cujo reajustamento serão necessariamente compelidos a lutar e recomeçar. Então é interessante essa colocação de Emmanuel, né? Em que o mal, na verdade, ninguém veio para praticar o mal, todos vieram com predisposição para acertar, mas que por imperfeição podem falhar e com isso retomarem os antigos problemas que traziam, né? Então, quer seja o mal que recebemos, principalmente esse, porque o que praticamos está na nossa mão em extirpá-lo, né? Mas o mal que recebemos de terceiros, eles têm que passar pelo crivo da nossa compaixão, inclusive para podermos entender melhor aquelas atitudes. E para fechar, irmão Saulo, né, Herculano Pires, complementa com a explosão da caldeira. Note-se a estrutura didática dessa mensagem, aquela de Emmanuel. Primeiro, a colocação do problema do mal e de como devemos encará-lo. Depois, a definição da responsabilidade dos culpados e a advertência de que eles caíram sob a explosão da caldeira interna dos conflitos psíquicos, vencidos na batalha moral para sufocá-los, merecendo, portanto, a nossa compaixão e a nossa ajuda. A seguir, os exemplos concretos que nos ajudam a melhor compreender o problema. E, por fim, a lembrança de que devemos compadecer-nos dos que praticam o mal, pois são as vítimas de si mesmos, destruidores das oportunidades que a vida lhes oferece em cada existência. Se acrescentássemos às escolas de psicoterapia dos nossos dias a dimensão espírita, como já o estão fazendo alguns especialistas eminentes, a causa dos desequilíbrios mentais e passionais tornar-se-ia mais acessível aos métodos de cura. O conceito espírita do corpo carnal como verdadeira cela em que o espírito se acha encerrado, segundo vemos nesta mensagem, implica naturalmente o conceito da reencarnação. Mas a limitação existencial das escolas psicológicas, agravada pelos preconceitos e pela vaidade profissional, impede essa penetração nas profundidades do espírito. Os traumas e os recalques da alma, presentes e atenuantes até mesmo nas pessoas aparentemente mais equilibradas, são comprimidos no interior da cela do corpo que se transforma numa caldeira perigosamente explosiva. Se não colocarmos nessa caldeira a válvula da humildade para que ela possa aliviar a sua pressão através de uma visão mais ampla da vida, a explosão ocorrerá fatalmente mais cedo ou mais tarde.
O intelectualismo vaidoso é uma espécie de resíduo que entope a válvula natural da intuição espiritual e apressa o momento fatal. Nossos instintos animais, nossas ambições desmedidas, nosso orgulho ferido, nossas pretensões de supremacia aceleram dia a dia o ritmo da pressão interna. E quando caímos ante a explosão que devíamos evitar, não somos nada mais do que as vítimas de nós mesmos. Os que culpam a Deus, o destino, a má sorte, são vítimas teimosas, renitentes, que mesmo depois do desastre, se recusam a recolher-lhe as causas reais. Pobres seres esmagados sob o peso do próprio orgulho, dos quais devemos compadecer-nos e pelos quais precisamos orar. Daí, aquela máxima que ninguém está vacinado contra os erros, né? E que só efetivamente podemos falar de alguma eventual e remota conquista ao final da reencarnação, na medida que cada dia que passa estamos sob risco constante, se não nos policiarmos, de vermos explodir a própria caldeira interna. Prazer em revê-los. Até a próxima oportunidade, para que possamos refletir um pouco mais sobre tudo o que foi lido. Até mais.